Quando você entra aqui na sala, que vai fazer um atendimento aqui na sua empresa, como que você entra aqui e fala o quê? Aqui, por exemplo, que é a nossa sala de reuniões, nossa sala de atendimentos, a gente tem rotinas com iluminação, ar-condicionado, cortina. Então a gente chega para ela, Alexa, estou com o cliente. Olá, ficamos felizes de ter você por aqui. E agora ela vai entregar pra gente tudo isso. Ela Agora tá vai entrar um robô por aquela porta, tô brincando. Podia, né? Trazer uma cerveja. Mas ela agora vai ligar a nossa TV, ela vai ligar nosso ar-condicionado, ela vai ajustar a iluminação do ambiente, ela vai fechar a cortina. Então ela vai fazer todas essas ações. Tudo que você teria para quando você recebesse um cliente. Para fazer o atendimento no cliente. Tudo que ele teria que fazer. Também. Ou pedir para sua secretária vir fazer antes de você então, entrar na aqueles sala. vários acionamentos, Com preparar uma certeza. sala e tudo mais, você faz isso de uma maneira mais tecnológica. Sabe aquele momento que quando você entra no ambiente, tá tudo conforme para você? A luz, o som, o ar-condicionado, tá tudo conforme o jeito que você mais gosta e foi tudo pensado com um propósito? E às vezes a pessoa nem percebe a automação. Muitas vezes ela pensa que foi sorte ou um projeto bem feito e, na verdade, a automação está ali em silêncio, fazendo tudo funcionar de uma maneira muito leve. E hoje a gente vai conversar sobre automação, como a experiência da automação, ela transforma a rotina da pessoa, como ela facilita, na verdade, a rotina da pessoa. E hoje o nosso bate-papo vai ser aqui na Eletrize. E o Otávio está aqui com a gente hoje, ele é sócio proprietário, mais do que técnico aqui, e vai trazer para a gente a verdade por trás da automação. Otávio, e essa conversa aqui, a gente quer falar como que é a automação na rotina das pessoas. Então, eu queria que você contasse pra gente, contasse mesmo, pega como que acontece e fala como que é a sua rotina na sua casa, que a sua casa já é toda automatizada. Conta pra gente como que você acorda, como são os principais passos que você passa lá. Não, em casa a gente tem... A primeira coisa é a seguinte, minha casa não foi uma casa que foi construída para ter automação. Então isso já é uma pergunta bem legal, muitas pessoas nos perguntam isso também. Sim, isso faz parte também, que a gente vai conversar hoje, é legal. Então assim, para começar a te falar da minha rotina, é entender que a minha casa é uma casa que ela não foi feita para ter automação. Ela era uma casa convencional, e aí depois que eu comecei a trabalhar com automação residencial, foi quando a gente realmente fez a integração na minha casa. Inclusive ela foi feita em partes. Então legal. Eu não comecei automatizando a casa inteira. Legal, porque é muito do que a gente vai falar hoje aqui, né, Su? É, bastante mesmo. Por exemplo, eu comecei pelo lugar que eu mais gostava na casa. Então eu comecei a mexer na parte de home, que foi onde a gente fez a parte de áudio e vídeo. E aí era um local fechado, só com um espaço, né? E aí desse espaço eu fui integrando novos espaços também. Mas assim, meu dia a dia hoje envolve muita automação. Eu não consigo, se travar a minha automação, se não estiver funcionando alguma coisa, vai fazer falta no meu dia a dia. Então dá um exemplo aí pra gente disso. Por exemplo, eu chego em casa, sempre, eu já tenho um sistema, uma cena programada para chegar em casa. Toda vez que eu chego em casa, e isso é checado pelo posicionamento de GPS do meu celular, já ligo uma série de iluminações dentro da minha casa. Então eu chego em casa já com a minha garagem acesa, a luz da minha cozinha acesa, a luz do meu jardim acesa. Isso aí acontece todos os dias se eu chegar após as 18h30, por exemplo. Entendi. Então a sua casa, ela já entende que você vai chegar após as 18h30 e a hora que você chega, ela já está dessa forma. Exatamente. E não tem a ver com aquilo de, tá temporizado e todo dia às 18h30 ela acende a luz. Não é isso. É de acordo com a sua localização. Exatamente. Então ela está olhando onde eu estou e está acionando uma iluminação baseada nisso. Entendi. Conta um pouquinho a hora que você acorda, por exemplo. Vai por etapas, vamos lá. Geralmente o acordar, eu gosto muito de falar que é o momento que você está chegando em casa, porque normalmente tem muito a ver com iluminação também e tudo mais. Sim. Mas, por exemplo, o meu acordar, hoje eu posso, através de um acionamento ou de um comando de voz, eu posso desligar toda a iluminação da minha casa. Se eu quero deixar a noite inteira ligado o meu jardim, se eu quero deixar a noite inteira ligada a minha garagem, por exemplo,
eu posso com um comando de voz ou com um comando com acionamento ou no celular também, fazer o desligamento de todo esse sistema. Então isso tudo são simultâneo. facilitadores. É, tudo simultâneo, exatamente. Por exemplo, você pode usar o comando de voz, ou você pode usar interruptor, ou você pode utilizar o celular, é isso? Exatamente. Por exemplo, muita gente... minha casa é uma casa de 2 pavimentos. Sim. Então, lá na minha área do jardim, eu durmo, meu quarto é no 2º pavimento. E aí, às vezes, eu tô ouvindo um barulho, alguma coisa, meu cachorro latiu. Em uma casa convencional, você tem que... vai descer a escada para você apertar um botão. Sim. E aí esse botão vai ligar a iluminação do seu jardim. Entendi. Se eu escuto um barulho, se tem alguma coisa, se estou escutando meu cachorro latindo, eu consigo puxar o meu smartphone, eu consigo, num comando de voz, mandar ligar todo o meu jardim, ou ligar a luz da casa inteira, se é alguma coisa muito grave. Entendi, legal. E aqui, enquanto a gente está falando, também tem uma automação rolando. Isso é legal também. Por exemplo, tem uma campainha tocando aqui no nosso sistema, que é um sistema da Control4, e isso também está acontecendo. Isso pode estar acontecendo remoto. Enquanto a gente está falando aqui, está vibrando no meu relógio também, e está falando que a campainha está tocando. Sim, legal. E isso a gente pode estar remotamente sendo acionado e ativado no celular, ou no smartwatch, ou... Mesmo estando aqui, você sabe exatamente o que está acontecendo. Exatamente. Mesmo estando fora, você consegue saber, inclusive, ele te traz uma foto da pessoa que está tocando o seu celular, que está tocando sua campainha. Então você consegue saber isso. Legal. Conta mais um pouco da sua rotina. Ainda conta um pouco, né, Su? A gente quer saber tudo. Deixa eu ver. Foi do chegar... Do chegar ao acordar, né? Não faz mais nada. Não, é que eu não faço mais nada. Não, o acordar não. Você colocou um exemplo de se alguém ouvisse um barulho no jardim. A gente nem sabe o jeito que você acorda ainda. Você a gente tá aqui pra saber. Não, normalmente eu sou... No período da manhã, eu sou um cara que... Às 4 da manhã. Isso aí a gente já tá isso sabendo. É normal, já. Realmente eu acordo muito cedo. Meu natural é 5:30 da manhã, né? Isso aí sem relógio, sem nada, mas... E como é que você faz? Tem alguma personalização, por exemplo, você acorda às 5:30. Eu acredito que o resto da casa não, né? É só você. Não, só uma parte da casa. Uma parte. E tem alguma automação especial que foi feita por conta desse só você levantar, de uma maneira que você seja atendido, mas as outras pessoas da casa não sejam incomodadas? Não, na minha casa eu não programei nada no meu despertar. A gente já fez isso para alguns clientes. A gente tem clientes com rotinas determinadas de abertura de cortina, abertura de persiana. Tem bastante gente que, eu não quero acordar com o barulho do relógio. Quer acordar com a luz natural. Com a luz natural. Legal. Então a gente já programou para alguns clientes abertura de persianas e abertura de cortinas em horários determinados. Então o cara seta o horário que ele quer. Então existe uma rotina pré-programada ou ele programa aquela rotina para abrir naquele determinado horário. Então, de semana eu quero abrir minha cortina às 6 da manhã. De sábado eu quero abrir às 8, de domingo às 8 também, sei lá. Legal, a gente também consegue montar isso. Bacana. E nisso consegue, por exemplo, vamos supor, se fosse na sua residência, na sua residência, por exemplo, você conseguiria colocar do seu quarto às 5 da manhã e, por exemplo, o quarto das crianças mais tarde. Certamente. É tudo... Os comandos são todos separados e aí você consegue fazer do jeito que você quiser. Por exemplo, nessa que a gente está em uma cozinha gourmet, nessa cozinha gourmet, por exemplo, você tem uma air fryer com um sistema integrado com comando de voz. Então, se for do seu desejo, deixar alguma coisa dentro dela e de repente, você tem hoje muitas cafeteiras com IoT que você consegue integrar. Aqui no nosso espaço, no nosso showroom, a gente tem uma pipoqueira que a gente consegue, que é integrada na nossa sala. Mas na sua casa não é assim? A casa dos Jackson? Você acorda e tá o robozinho fazendo tudo? Não, eu tenho algumas... Tô brincando. Mas você sabe que sim, existem rotinas na minha casa. Sim. Que normalmente eu não faço na casa de alguns clientes. Sim. Tipo essa de geoposicionamento, por exemplo, de chegar em casa e ativar, é uma coisa que a gente ativa isso em poucos clientes. Normalmente as pessoas preferem ter um horário pré-determinado para ligar a iluminação. E essa é uma rotina que eu uso bastante. Eu gosto dela ser dessa forma. Até porque não fica ligado, não tem por que ficar ligado no momento que eu não estou na casa. Que você não está na casa. Eu também Exatamente. acho mais inteligente. A forma que você faz. Isso. Casa inteligente, ter uma casa inteligente é ter ela mais sensorizada.
É você entender o que está acontecendo na casa. Tipo, tem gente? Então tem que fazer isso. Não tem ninguém? Tem que fazer outra coisa. E aí não são rotinas pré-programadas, somente. Entendi. E assim, deixando você um pouco mais suave da sua rotina. Muito obrigado. Não, aí ele não foi. Vamos parar de falar de mim? Não. Acho que O que mais que você utiliza da sua casa? Não, mas assim, já até para ilustrar melhor, a parte de uso de sistemas de home theaters, elas podem ser pesados para pessoas que não são muito tecnológicas. Sim. Por exemplo, eu vou chegar na minha casa, eu vou ligar, eu quero assistir um jogo ou um filme, aí eu tenho que ligar um receiver, eu tenho que ligar um projetor, eu tenho que ligar o sistema de filme, aí eu tenho que setar o volume de um. A gente está falando de 3 controles remotos. Se eu não ligar meu ar, então tem mais meu ar-condicionado, aí você tem que fazer o acionamento da sua iluminação, Sim. desligar ou ligar uma. São vários acionamentos. Sim. E tem muita gente que fala assim, mas é muita tecnologia, né? É óbvio, tem muita tecnologia incorporada. Sim. Mas tem muito cliente que às vezes faz isso para facilitar. Com certeza. Que aí são os cenários. Então, eu cheguei lá e eu quero apertar um botão. Que é o que eu faço na minha casa. Isso é uma coisa que eu faço todo santo dia na minha casa. O meu momento de lazer, eu adoro assistir filme. Eu adoro. Era isso que a gente queria saber, Su. Isso é o que eu mais uso de automação. Agora Isso é o que eu sim. mais uso de automação. Então eu uso muito meu home. E normalmente eu chego, eu aperto um botão. Eu dou um comando de voz para Alexa e aí, com tudo isso, eu já ligo o meu projetor, eu já ligo o meu receiver, eu diminuo minha iluminação, eu ligo meu ar. Tudo isso acontece simultaneamente, integrado. E isso faz muita diferença. Faz. E tem algumas, não são todas as marcas de automação que usam. Aqui, até na nossa mesa, tem alguns modelos, Isso aqui fica na nossa mesa, normalmente mesmo. Sim, no dia a dia da esses tem muita gente que olha e fala, mas é um controlão, um controle universal, isso é antigo, né? Na verdade, isso é um controle que está integrado no sistema de automação. Aqui você consegue fazer tudo nele. Aqui tem 2 modelos distintos, aquele é até mais high-tech que esse. Esse, né? E aqui você consegue ligar ar-condicionado, você consegue ligar o filme, consegue mexer no volume. Tem muita gente que gosta disso. Eu gosto disso. Eu uso muito esse sistema também. Retrô. Mas é um retrô moderno, porque está tudo programado na certeza. casa e ele é tátil, então isso ajuda bastante. O que você conseguiria fazer no celular, por exemplo, você faz só que pelo controle. É mais uma questão de gosto mesmo. Assim, é mais uma opção. De repente, eu tô com um relógio, eu quero fazer no meu smartwatch. Sim. Eu quero fazer através de comando de voz. Tem rotinas que eu faço através de comando de voz. Eu acho que ele só faz comando de voz. Não, o volume normalmente eu uso aqui. Tô brincando. Seleção de alguns filmes eu uso por aqui. Acaba sendo é porque dependendo o que você vai fazer, acaba sendo mais viável, mais prático pela voz ou pelo controle. Exatamente. Ou pelo... E o grande segredo é esse, né? O segredo é você usar aquilo que você usa melhor naquele momento. E às vezes para ligar uma luz é mais fácil o cara fazer o acionamento no interruptor mesmo. Sim. Porque ele está acostumado, está habituado com aquilo. Apertar o botão. Tem gente que é mais comunicativa, a gente em casa. E já chama a Alexa. Alexa. Pede pra ela. Eu ia falar baixinho porque ela vai ouvir a gente aqui. Não, mas agora ele vai dar um Vamos exemplo. mutar ela. Vai dar um exemplo aqui pra gente. É verdade. Vamos aproveitar exemplo. que a gente está falando nisso. Isso. Quando você entra aqui na sala, que vai fazer um atendimento aqui na sua empresa, como que você entra aqui e fala o quê? Aqui, por exemplo, que é a nossa sala de reuniões, nossa sala de atendimentos, a gente tem rotinas com iluminação, ar-condicionado, cortina. Então a gente chega para ela, Alexa, estou com o cliente. Olá, ficamos felizes de ter você por aqui. E agora ela vai entregar pra gente tudo isso. Agora vai entrar um robô por aquela porta, tô brincando. Podia, né? Trazer uma cerveja. Mas ela agora vai ligar a nossa TV, ela vai ligar nosso ar-condicionado, ela vai ajustar a iluminação do ambiente, ela vai fechar a cortina. Então ela vai fazer todas essas ações. Tudo que você teria para quando Exatamente. você recebesse um cliente. Para fazer o atendimento no cliente. Tudo que ele teria que fazer. Também. Ou pedir para sua secretária vir fazer antes de você entrar na aqueles sala. vários acionamentos, Com preparar certeza. uma sala e tudo mais, você faz isso de uma maneira mais tecnológica. Muito legal. A gente queria que você trouxesse pra gente uma história real, mas de algum cliente
que uma pequena mudança, a pequena mudança assim, né, mais simples, não uma mudança geral de automação na casa da pessoa, mas que fez uma diferença muito grande no dia a dia dela, uma coisa que marcou você, que você lembrou. Uma automatização que marcou. Fala pra gente, que você sentiu assim. Tá, a gente já fez... Normalmente, a gente pega às vezes clientes mais velhos e que já vieram com discurso pra gente de não, não sei mexer em celular, não é comigo, não quero fazer nada disso. Isso é muito legal, esse exemplo. E a gente acaba mostrando que usar essa tecnologia ela pode ajudar a eliminar até alguns problemas. E a gente dá alguns exemplos. Você pega uma casa de 2 pavimentos, por exemplo. Você tem lá um casal mais velho, que é dono da casa, que mora sozinho na casa e que não tem um elevador na casa, que é muito normal, que tem uma escada. E normalmente ele subiu para dormir e esqueceu uma iluminação ligada, alguma coisa. Olha o tamanho do risco de um cara mais velho que às vezes tomou um remédio, alguma coisa assim, vai descer a escada, vai subir para poder desligar uma luz que ele poderia, através de um comando de voz ou de um smartphone, lá em cima onde ele está, a hora que ele percebeu que ele ligou a luz, ele poderia estar desligando. Tipo, isso é uma coisa que a gente fala... As pessoas às vezes, não, isso é muita tecnologia, é muito... Não, às vezes depende da faixa de idade, depende do que você quer fazer com a automação. A automação ela pode servir de várias formas. Sim. A gente já pegou... E a iluminação é o exemplo mais prático que você dá para ele. Esse é um dos. A gente tem alguns clientes que tem, por exemplo, sistemas de home theater em casa. E aí, a gente bate muito esse negócio de home theater, porque ali são vários controles remotos. Né? Então, você tem ali o controle do próprio home, controle da televisão ou do projetor, aí tem o controle... Tem uma Apple TV, tem o controle da Apple TV, aí o cara tem o da Vivo, tem o controle da Vivo. Entendeu? A gente tem... fora isso. A gente já teve alguns clientes, não foi um, não foram dois, não foram... É mais comum do que vocês imaginam que eu vou falar para vocês. Do cliente ter, às vezes, um caderno ou uma folha que ou o primo, ou o filho, ou o neto fez e fala, primeiro você pega o controle número 1, ou o controle do receiver, e aperta esse botão e aperta o outro. E eu acredito. E quantas vezes o cliente já não reclamou pra gente e falou assim, tá, mas às vezes ele se perdeu do passo 2 pro 3, acabou. Já era. E aí ele vai ficar sem ver televisão. Entendi. Tipo, é meu momento de lazer, eu quero fazer aquilo aí. Não aconteceu. Já foi um transtorno, né? Não aconteceu. Vou dormir. E aí você fala, não, mas poxa, aí você vai colocar um smartphone para fazer essa ação para ele? Não é mais high-tech do que... Não, aí você... Só que aí é onde a gente entra. Para entender a necessidade do cliente. Tipo, quem é aquele cliente, o que ele precisa? O que você pode fazer para ajudar? Não, aquele cliente, ele precisa de um botão liga, um botão desliga, o botão de volume e acabou, é aquilo ali. Ele não quer ter um... Por exemplo, no meu comando, no comando da minha casa, no do showroom, eu tenho uma série de botões, de acionamentos que eu posso estar fazendo. Sim. Mas quando você customiza isso, você faz o que o cliente precisa, o que ele quer. Já pode ter o botão para entrar lá no canal que ele mais gosta Com de certeza. assistir e pronto. Você vai favoritar, exatamente. A gente monta um favorito para ele. E aí, ao invés de fazer vários acionamentos no smartphone, ele faz um acionamento. Ele aperta um botão. E aí aquele botão vai ligar do jeito que ele quer. Vai fazer todos esses acionamentos sem dor de cabeça, sem transtorno, sem nada. E aí que a gente pensa, né, na automação não como uma ostentação, não tecnologia por tecnologia, porque ela, quando é feita com um propósito, é totalmente diferente. Exatamente. Né? A gente já fez alguns clientes também que tinham necessidades especiais. A gente já fez... Maravilha esse exemplo. Vamos lá. Muito bom. Ele realmente já tiveram alguns clientes com questões de doença degenerativa, com problema de deslocamento, locomoção, etc., que a gente já montou automação para eles com o propósito de atender, realmente de adaptar melhor a casa, né? Adaptar melhor o ambiente para eles. E aí você pega, por exemplo, o uso de comando de voz para isso faz muita diferença, ajuda demais, então traz conforto, traz integração, traz uma série de outras coisas. Né? Aí realmente é que é aquilo, né? Cada um tem o seu porquê, o seu
propósito, a sua necessidade, vontade, sei Para lá. utilizar a automação. Mas assim, alguns dos exemplos que mais me marcaram, que foi o que você perguntou realmente, foi mais voltado a isso. Isso realmente foram... Assim, são várias as obras que eu já me apaixonei. Mas atender esse tipo de cliente é uma obra que a gente, no fim, a gente olha assim, até para a equipe técnica. A hora que a gente conversa e fala assim, cara, realmente, a gente está entregando um propósito. É diferente. Tá fazendo a diferença Faz na diferença. vida de alguém, Exatamente. né? Aí Faz fica diferença. dentro dos valores da empresa, né? Isso é Exatamente. muito gostoso. Exatamente. Porque quando a gente pega muito sobre automação, as pessoas realmente olham assim, não, isso aí é luxo, isso aí não é necessário, isso aí a pessoa tá querendo mostrar que tem alguma coisa. E não, é isso que você trouxe, né? Quando é feito com propósito, a mudança na vida de algumas pessoas é muito maior, vai muito além do que qualquer... Até mesmo o simples fato que nem você tem hoje, da geolocalização, para quando você chega em casa, tá aceso, para um idoso mesmo, que hoje, por mais idoso que seja, todo idoso tem um celular, né? O celular já virou já tá mais entrar no batido. Facebook. Entendeu? Minha avó. A gente pega o exemplo da nossa avó. Nossa avó é facebookeira. Manda os links, áudio no WhatsApp, a bicha Mais que eu, tenho certeza. Com certeza. E para um idoso, às vezes, principalmente dependendo da estrutura da casa, ele chegar e as luzes já se acenderem, isso vai ser uma coisa totalmente segurança para ele. Porque o idoso, ele realmente tem um pouco mais de dificuldade em questão de visual, de locomoção. Então é uma coisa que às vezes é simples, mas realmente vai fazer uma diferença muito grande na vida da pessoa, né? E pensando assim em segurança, conta pra gente um exemplo que você teve assim, uma pessoa veio atrás e que marcou você. Porque os clientes marcam a gente, você sabe, né? Que o cliente marcou você porque ele falou sobre segurança. Eu quero automação porque eu quero segurança para minha casa, para minha família. Não sei como Você tem, por exemplo, dentro dos nossos sistemas, a gente pode integrar controle de acesso, você pode integrar a parte de câmeras e toda essa parte de monitoramento, alarme, sensor, tudo isso pode ser integrado em sistemas de automação. Pode e deve. Então, assim, existe uma parcela desses clientes que nos buscam que o propósito realmente ter uma segurança maior. Então, muito é relacionado eu estou viajando e eu quero... Às vezes o cara já até tem um sistema de CFTV, já tem câmera em casa, ou pede para a gente fazer uma instalação disso integrado com o sistema de iluminação. E acaba colocando as centrais para poder ativar a iluminação dos lugares, da casa. Às vezes está fora, tem gente que passa muito tempo fora de casa e quer enxergar, quer ver o que está acontecendo. Aí você pode falar, mas tem a câmera infravermelha, tudo bem, mas é diferente. Às vezes o cara tem um terreno grande, tem uma área de jardim grande e tudo mais, faz muita diferença você ligar a iluminação externa para você poder enxergar o que está acontecendo no perímetro. O que está acontecendo na casa, né? Então existem pessoas, a gente já fez algumas empresas que nos buscaram por isso. Não, eu quero poder ligar minha iluminação a hora que eu quero, remotamente, para poder enxergar isso. Segurança também remete a uma outra palavra. Às vezes a gente está pensando em segurança de ser roubado, né? Sim. Mas, por exemplo, a gente já atendeu alguns clientes que a sala de servidor dos clientes não poderia aumentar, não poderia subir 22 graus. Entendi. E aí ele tem um sistema de ar-condicionado interno. Esse cliente foi nosso? Não lembro. Me remete um cliente, não. Eu não lembro agora. Brincando. Que não foi um só, né? Foram alguns, né? Acontece. A gente acabou agora recentemente com um caso desse. Legal. E a necessidade do cliente eu preciso monitorar a temperatura dessa sala e ele tem 2 equipamentos de ar-condicionado e se um falha, o outro tem que entrar e tem que avisar ele. Então a gente colocou um sistema, ele já tem automação integrada no ambiente corporativo dele. Legal. E a gente colocou um sistema de monitoramento, então tem um sensor lá, que ele faz uma medição de minuto em minuto. E se ele ultrapassa a temperatura, ele manda um pulso para o ar-condicionado para controlar a temperatura. Então ele vai baixar a temperatura. Sim. Mas de repente está em falha aquele ar-condicionado. Aí o que ele faz? Automaticamente ele liga o segundo ar-condicionado. Mas ele manda uma mensagem falando para ele monitorar, para ele checar o seu ar-condicionado, porque o ar-condicionado 1 está em falha, ou o 2 está em falha. Então ele vai também fazer isso. Então isso é uma questão de segurança. Segurança. Senão vai perder Só que o uma segurança dos dele. dados do Com cliente. certeza. Entendeu? Agora vamos falar um pouquinho da automação de uma forma mais clean, Otávio.
Uma automação como se ela tivesse na casa, mas a pessoa assim não percebesse até usar. Porque a gente tem a automação mais clean e tem aquela automação que a pessoa gosta que todos vejam. Ou não? Não é a diferença entre a automação que é integrada nas casas geralmente é a mesma. Eu acho que o ser clean ou ser mais high-tech depende muito mais do usuário. Falando da estética mesmo, falando esteticamente, o visual. É que assim, a automação ela não tem um impacto grande na estética das casas. Porque hoje o que está a automação em si, a gente não está falando de áudio e vídeo, Sim. mas quando a gente está falando de automação, o que você vai ter nas casas, tipo, eu tenho uma casa de um pavimento, uma casa de um tamanho regular. Você vai ter um quadro embutido, dentro dela está a automação. Você não vai estar enxergando as coisas, né? Sim. Porque os cabos, os emissores de infravermelho, os interruptores, ou touchpads, isso pode estar realmente tudo muito embutidinho e você não está enxergando nada, né? Sim. Mas, por exemplo, aquele cliente quer mostrar. Seria só na sala de audiovisual? Só isso? Não, de jeito nenhum. Aí é que aí você começa a pesar com outras coisas, né? Você começa a pesar com áudio e vídeo. Por exemplo, eu vou colocar um telão. A gente tem aqui, por exemplo, telão externo. A gente tem sistema de telão que o cliente consegue embutir ele no solo. A gente já fez alguns. Então, eu quero apertar um botão e o meu telão sair do chão. É legal. Que igual que a gente fez com a televisão aqui, a gente consegue fazer isso com um telão de 3, 4, 5 metros. Não tem problema nenhum. Então, o integrar as coisas, eu acho que é onde que a gente começa a amarrar mais com a questão de arquitetura, né? Sim. Por exemplo, dentro dessa sala a gente tem um par de caixa de som que ele é muito mais uma peça decorativa, ele está muito mais alinhado com a decoração do que propriamente dito com áudio e vídeo. Você fala que é a caixinha que funciona como iluminação também, parece uma Exato. arandela. Mas, por exemplo, a gente já fez clientes que ele tem que no living dele, na sala de estar, ele não queria enxergar caixa de som. A caixa de som, exatamente. E aí a gente fez uma caixa de som embutida. Hoje você tem algumas marcas de caixa de som que elas ficam realmente dentro da parede e você vem e passa uma camada de gesso por cima dela. Então você não enxerga nada, quem está olhando está vendo a parede. Tá vendo? Isso aí nem conhecia. Você tem sistemas que vão no forro de gesso que ficam também escondidos. Esse do forro de gesso eu acho que é o mais comum, né? O mais comum é aquele que você recorta, coloca ela e fica a telinha. Sim. Mas você tem um que você coloca por cima também do forro de gesso. Entendi. E aí você não vê nada. Então ele fica completamente escondido. Então assim, o aparecer realmente, ele depende muito do projeto. Depende muito ou da necessidade do cliente de uma peça ou outra. Entendi. Se você me perguntar, por exemplo, de gosto, eu gosto muito de caixa de som. Eu acho que todo mundo que trabalha no nosso ramo assim gosta muito de caixa-torre, até porque a qualidade delas é superior a uma caixa embutida. E aí, só que aí depende muito da gente conseguir realmente integrar com a arquitetura, né? Você não vai fazer isso numa varanda gourmet. Entendi. Às vezes até vai. Às vezes você faz um projeto que integra e fica legal. E fica legal a caixa assim, aparente, a torre. Normalmente, quando você pega uma sala de home, é onde você posiciona uma caixa tipo torre. Normalmente varanda externaliza gourmet. Isso, né? Normalmente varanda gourmet você vai colocar de embutir, que é o que você comentou, que é o que mais faz. É o que os clientes mais pedem, né? Exato. No caso, assim. Mas eu queria saber, quem quer falar, eu tenho automação aqui. Tem caixa de som, por exemplo, que fica atrás de tela. Aí você tem uma tela ortofônica e as caixas de som estão atrás da tela. Tem cliente que faz home e não quer ver nada, só quer ver uma tela. Entendi. E aí ele faz tudo aquilo bem... Por exemplo, elevador de projetor, que são os lifts. Sim. Isso também para deixar o elevador guardado, embutido, projetor, quando você não está usando. É muito legal. Flap para televisão, que é onde você deixa a televisão também embutida. Tem gente que faz isso esteticamente, tem gente que faz isso porque não tem parede para colocar. Às vezes você pega, por exemplo, apartamentos aqui, tem uma leva de apartamentos na nossa região aí que sai com aquela varanda que tem muito pouco espaço de parede. Aí o cara quer pôr uma televisão lá, para colocar uma televisão só com aquele elevador de televisão mesmo, com flap. Entendi. Entendeu? Aí a estética ajudando a arquitetura, ajudando... Então, é uma integração, né? Tipo, qual que é o rumo? Eu gosto mais disso, eu quero, eu preciso disso.
é onde a gente entra com o produto para poder mostrar. Bom, Otávio, a gente falando sobre personalização, sobre conforto, né, para a família através da automação, traz pra gente aí mais um case de sucesso de vocês em relação a isso. Em relação a conforto, é que assim, a grande maioria dos projetos, se não foi feito exatamente para isso, elas trazem também essa parte de conforto integrado, né? Uma grande fatia do nosso mercado, do residencial, acaba buscando a gente para essa montagem mais integrada de áudio e vídeo. E quando você entra, vou fazer a parte de áudio e vídeo e eu preciso de alguém para acionar tudo isso, áudio e vídeo e automação. Então isso está mais focado na área do conforto, né? A gente tem muito essa entrega de áudio, vídeo e automação focado no conforto. Home, por exemplo, é uma realidade muito grande, a gente faz muito home. É um entretenimento que pega bastante, pelo menos o nosso mercado, a gente conhece bastante coisa também do mercado americano, também tem uma venda muito alta nisso. E são mercados que são bem aquecidos nessa parte de áudio, vídeo e automação de ambientes de home. Então isso é muito conforto. E até falando de customização de tudo isso e tudo mais, são ambientes e são necessidades muito customizáveis, né? E a entrega da automação, os programadores, o que a gente faz, o toque final, ele tem muito da customização. Ele é muito mas o que eu quero? Às vezes a gente vende o mesmo produto para 10 pessoas e você não faz a mesma coisa em nenhuma das vezes. Cada um tem a personalidade do cliente. Cada um tem o jeito dele. Mas eu acho que é por isso, porque vocês se preocupam, né, com essa personalização e com essa exclusividade para cada cliente. É que assim, a gente não vende o nosso propósito, a nossa venda, a gente não vende um enlatado. A gente vende, tudo nosso é realmente customizável. Então a gente entrega, às vezes tem muitos clientes que eu não sei o que eu quero customizar, eu não sei o que fazer. A gente dá o nosso melhor e a gente pega, obviamente que a gente olha aquilo que a gente faz mais e entrega para esse cliente como uma forma de customização. Então existem vários clientes que eu não quero te falar o que eu... Faz aí, depois eu vejo. É normal. E muitas vezes a gente vai e monta. Faz o padrão. Esse é o padrão. E aí o cliente às vezes vem com uma necessidade. E vem com necessidades que a gente nem imaginava. Às vezes, eu queria ter isso aqui que fizesse dessa forma. Eu falo, nunca nem fiz isso para ninguém, nunca nem pensei. Ou poucas pessoas fazem isso. E é natural. E aí é onde você realmente começa a atingir mais essa área do conforto também. Porque customizar as coisas gera conforto. Sim. Inclusive. Entendeu? Praticidade e conforto. Sim, e eu acho também assim, tem na casa, muitas vezes não é uma pessoa só. Você tem o pai, você tem o filho, você tem a hora dos filhos com os amigos ali, ou você tem a hora do casal. Então, acredito que essa customização cabe muito bem individualizar. Então, dá para criar cenários para cada pessoa? Conta um pouquinho como que seria isso. Dá para criar cenários para cada uma das situações. A gente já fez alguns sistemas em que, eu quero colocar uma senha em uma determinada ação. E dá para você criar isso. Que legal. A gente já fez... A Luana já pensando em casa, na casa dela. Já tá querendo colocar alguma senha. A gente já fez... Teve um negócio muito legal que a gente fez uma vez, que... A filha ou filho, agora eu não lembro. Então eram as crianças do casal, que eles usavam também o sistema de automação para poder utilizar a televisão no horário de, pós-aula deles e tudo mais. E a gente criou um template, né? O template ele é a carinha do que você enxerga quando você está utilizando a automação. Seria isso aqui. Exatamente, é o displayzinho que está aí. Isso aí é o template. A gente chegou a customizar, por exemplo, o template para criança. Então a gente fez um template com fundo todo coloridinho e aí com menos botões, entendeu? Tipo, não vai pegar nisso, naquela outra, ativar outras funções. O que ele fazia? Ele ligava no Cartoon Network, na Disney. Então o botãozinho dele ficava exatamente limitado para aquilo que o pai tinha pedido para ele fazer. Que legal. Entendeu? Por isso que eu pensei que você Isso pensou. É segurança também, é conforto. Com certeza. Com certeza. Total. Exclusividade. Cada um da casa. Elas vão se relacionando, né? Vão se interrelacionando, na verdade. Uma coisa acaba puxando a outra, que é o que a gente estava falando até em off aqui. Uhum. O assunto ele vai se puxando, né? Porque a automação realmente... A automação ela é uma integração das coisas. Então isso que faz toda a diferença. Legal. Quando a gente pensa em casas prontas, né?
Que hoje em dia acontece muito da pessoa comprar a casa ou já ter construído, né, a casa. Ou um apartamento, Ou né? um apartamento. Que o apartamento vem pronto, né? Que não foi projetado, né? Não teve um projeto lá do começo de automação. Existe uma maneira fácil de integrar nessas casas prontas? Como que funciona? Existe. Hoje você tem são várias arquiteturas de automação. Então você tem sistema Wi-Fi, você tem sistema Zigbee, você tem sistema cabeado, existe uma infinidade, sistema via rádio, é um pack de maneiras para você controlar uma casa. Entendi. E assim, é um discurso meu e de algumas pessoas do mercado que assim, não existe melhor ou pior. Existe o bom para. Ou melhor para. Aquilo. Eu vou fazer um ambiente menor, eu vou trabalhar com o sistema X ou um Y. A gente não existe existem pessoas que defendem uma determinada situação, ou pessoas que defendem um outro tipo de arquitetura de automação. Só que aquele negócio, por exemplo, se você tem uma casas maiores, casas grandes e casas em construção, a gente entra com sistemas cabeados. É natural fazer isso, para nós gera uma segurança maior. E a gente já trabalhou com diversas marcas, conhece quase todas as marcas do mercado. Então a gente já mexeu com elas e sabe o que elas podem te dar de solução. Sim. Ou de dor de cabeça. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai colocar. Agora, quando você pega uma casa que está pronta, o cliente não está disposto a mexer, a quebrar, a rasgar, passar cabo e tudo mais, você entra com um sistema sem fio. Mas e aí, você vai entrar com qual sistema sem fio? Não, é um apartamento estúdio, tem 30 e poucos metros quadrados. Não, é uma casa de 400 metros quadrados e você precisa entrar com o sistema sem fio porque o cliente não vai mexer. Tem produto para tudo isso. E aí você tem diversos níveis de valores e tipo de produto para cada uma das situações. Porque assim, a nossa função é não errar, entregar sempre o melhor, sempre o negócio seja absolutamente funcional, e é aí que a gente atua. É escolher e especificar o melhor produto para cada situação. Mas dá para fazer tudo. Hoje, cada dia é melhor, inclusive, porque existe uma evolução muito grande das tecnologias sem fio e é onde a gente entra com o sistema sem fio. Exatamente. Hoje está tudo migrando para que tudo seja sem fio, né? Sim. Hoje você já tem o HDMI que recebe, você coloca na TV em outro lugar e já recebe sem cabeamento. Quando eu vi isso, achei super legal, porque assim, realmente o cabo HDMI ele é um transtorno, principalmente para quem tem escritório, né? Quer trabalhar assim. Sim. E eu acho legal. Então, quando a pessoa, por exemplo, tem uma casa que não foi preparada para isso, não tem a infraestrutura, né? Não foi feita a infraestrutura da automação, então o sistema que ele é sem cabeamento, ele é o melhor, a gente entendeu que é o melhor para ser utilizado. Então, dê um exemplo pra gente de como, ou algo que já aconteceu, que você já fez, de como você trabalhou isso no apartamento ou numa casa que não estava preparada. Assim, a gente tem que tomar alguns cuidados. Tem coisas que você não consegue resolver completamente sem fio de uma maneira adequada também. É isso aí mesmo. Eu quero fazer um sistema de áudio de uma qualidade, sei lá, superior. Não adianta, você tem que ter um sistema de cabeamento adequado para poder atingir aquilo. Tá. É uma casa... É que assim, pensando em automação... O que funciona muito bem, então? É assim, pensando em automação, hoje a gente vende normalmente, todos os meses, produtos cabeados e produtos sem fio. Sim. Então a gente existe uma relação muito grande com isso. Quando o cliente está realmente disposto e vai trabalhar, vai mexer na casa, vai criar um forro, vai criar um ambiente e tudo mais, a gente tem uma tendência a trabalhar com sistemas cabeados. Então assim, tem um custo muito legal para o cliente, o custo-benefício geralmente é melhor e traz uma segurança maior. Tá? Então, assim, a gente preza pela segurança. É sempre o que eu posso entregar de melhor. Nunca o que é mais barato, nunca... É que, às vezes, no meio dessa conversa existe o que é possível entregar. E aí não é nem só o melhor. Sim. E aí o cara tem, que é o exemplo que você deu, eu tenho uma casa que está pronta. Então, quer dizer, não posso passar cabo nela? Não, você não pode. Então, assim, aqui é possível entregar isso. Mas vai funcionar... E aí existem... tenho isso ou isso, sem fio. Isso aqui é o melhor. E aí eu vou te entregar o melhor, eu vou te mostrar qual é o melhor caminho para poder
A gente pega muito, às vezes vem umas ideias... Que funciona bem, assim? O mercado traz... Dá um exemplo. Tudo funciona. A iluminação funciona, ativar sistemas de ar-condicionado, sistemas de áudio e vídeo. Tá. Toda essa parte de automação, não sei o que não daria para fazer, na verdade. Tá. Tudo que a gente imagina dá para fazer. Mas a gente toma um cuidado muito grande para entender qual o range daquele equipamento. Às vezes, ao invés de colocar uma central, a gente trabalha com 2 dependendo da marca. Às vezes a gente precisa otimizar uma rede de dados porque a gente vai estar transitando no Wi-Fi da casa. Então, assim, a gente vai olhar sempre de uma forma muito robusta. Porque aí é a responsabilidade de uma empresa de 11 anos no mercado com o cliente. 20 anos de experiência. A experiência tem mais. Tem mais. Não é nem só os 20. Não vou falar não, né? Mas vamos lá, isso aí corta, tá? Não, aproveitando, né, que a gente está falando sobre casas já prontas, né, que não iniciou a infraestrutura no momento da construção, quando a gente fala de automação, a gente muitas vezes associa a um investimento financeiro muito alto inicial. Às vezes as pessoas pensam dessa maneira. Como você trouxe que a gente pode ter ela via Wi-Fi, a gente pode ter, por exemplo, num ambiente só e depois ir ampliando isso na casa. Hoje é possível a pessoa, sem um investimento inicial muito alto, começar a ter uma automação na casa dela? Na rotina dela, melhorar essa rotina dela. Eu acho existem vários níveis de investimento em automação. Às vezes você pega um cliente que ele quer... eu quero automatizar o meu home. Eu uso muito o exemplo de home, porque é onde você tem um monte de controles, é aquilo que eu falei anteriormente. Entendi. Mas assim, eu quero só automatizar meu home. Cara, é um investimento extremamente baixo. Não tem dor de cabeça, não tem nada. É simples de instalar, é simples de programar. Uma pessoa que quer automatizar só a varanda gourmet, por exemplo. E acontece, às vezes o cliente procura a gente, eu quero fazer uma automação numa varanda gourmet. A gente já fez várias casas que o cliente buscou a gente, eu quero automatizar a área social. Eu não quero, ter uma casa de 2 pavimentos, eu quero só o pavimento de baixo. Sim. Eu tenho uma casa de 3 pavimentos, eu quero só o social. Isso aí vai muito do cliente. Sim. E, legal, eu fiz só o térreo da minha casa. E de repente, agora eu quero fazer os meus quartos. E aí a gente consegue expandir também para os quartos. Às vezes a gente trabalha de uma forma mista. Às vezes a gente começa uma casa, integra ela com o sistema cabeado e a gente vai trabalhar com aquilo no sem fio, às vezes em outros locais. Porque foi uma solicitação do cliente. Ou, não, pelo amor de Deus, não quero isso de jeito nenhum nesse lugar. Aí chega amanhã ou aos 45 do segundo tempo, eu quero. Porque, óbvio, com a experiência, você já entende que, não, lá na frente esse cara vai querer. Já deixa tudo meio pronto ali. E tem muito hoje, não só cliente, mas construtor, por exemplo, que faz a casa e deixa ela preparada para automação. E aí faz a infra. Mas aí não é nem só a tubulação. A gente tem uma tendência de indicar isso para os nossos parceiros, a já colocar pelo menos a parte dos módulos de iluminação. Então, aquilo a casa já está acontecendo. Ele já colocaria central, módulos. Por exemplo. Não é nem a central. A central ela pode entrar depois com a programação. Tá. Mas você entrar com uma central depois é muito mais simples e é menos invasivo. Tá. Então, imagina que ele construiu a casa, já deixou os módulos, já está cabeada, já está praticamente montadinha. E ele vendeu, um cara que faz para vender casas. Uhum. Ele vendeu essa casa e o cliente que comprou, ele, posso... Agora o que eu faço? A casa está pronta, já está com os módulos. Ele entra, compra a central e compra, por exemplo, a programação daquela central. Aí é rápido, simples, é pouco invasivo, então assim, facilita demais. E tem muita gente fazendo isso aqui hoje, pelo menos na nossa região, fora também, que a gente tem alguns relacionamentos fora, a gente sabe disso. Bastante obra fora, né? E tem muita gente que faz essas casas, essas obras aí para vender, já deixando a casa pronta nesse formato. Entendi. A gente tem também aqui em Ribeirão, recentemente, um prédio que a gente acabou de fazer. Na verdade, a construtora fez o prédio, a gente automatizou ele, na verdade, que fez exatamente desse formato. São 79, 80 apartamentos. Os 80 apartamentos já vêm com esse sistema de automação pronto. Então, cada cliente compra o seu pacote de customização. Então, ele entra com a central,
Aí eu não tenho que ir lá mexer em cabo, não tenho Então, que os mexer em nada. módulos já estão lá no apartamento, por exemplo. Aí explica um Exatamente. pouquinho aqui, para quem não entende, o que são esses módulos da automação que você deixa preparado para depois colocar a central. Esses módulos, por exemplo, a iluminação hoje, é que é uma explicação mais técnica, né? Às vezes pouca gente vai... Às vezes as pessoas não vão entender isso. Mas assim, chega a energia para ligar a iluminação, ela passa pelo interruptor, do interruptor vai para a luz, né? Então, a hora que você está ligando, você está mandando a energia lá para a fase para a luz. Quando você faz uma preparação para automação, uma casa, um apartamento para estar automatizado, isso tudo está indo para um quadro. Então, essa energia está indo para o quadro, o retorno da iluminação está indo para o quadro e o interruptor também está indo para o quadro. Então, quando você aperta a luz aqui, você não está mandando a energia direto para ela, você está mandando esse comando para o módulo e o módulo está falando, agora manda energia para a iluminação. Quando a gente prepara isso, a gente já entrega isso já montado. Então, Isso aqui já está ok, já está funcionando na casa dela. E esses módulos que conversam com a nossa central. Aí depois, quando a gente integra a central no sistema, aí você consegue fazer funcionar por smartphone, por smartwatch, por comando de voz. Aí é a parte da integração que vai para lá. Entendi. E não é só na iluminação, né, Otávio? Esses módulos são os mesmos, né? Para ar-condicionado. Aí você tem para ar-condicionado, para cortinas, aí você tem uma série de módulos. Entendi. É que geralmente, quando é casas que as pessoas estão fazendo para venda, a gente indica, pelo menos, que os módulos de iluminação sejam os módulos vendidos e utilizados no momento dessa construção. Legal. Otávio, então pensando assim, uma pessoa que ela quer está começando a pensar, na verdade, na automação, na casa dela, seja ela vai construir ou não, a gente queria saber qual que é o primeiro passo que ela faz para isso. Tá, legal. Vamos aproveitar que a gente está aqui gravando no nosso espaço. Vamos convidar meu sócio, o engenheiro Caio, também para falar um pouco, e aí ele puxa esse assunto com a gente, pode ser? Pode ser, vamos lá. Tá bom. Oi, Caio, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então, a gente queria saber, uma pessoa que está começando a pensar em automatizar a casa dela, como que ela faria, qual seria o primeiro passo? Primeira coisa que ela pensaria, eu quero automatizar minha casa, o que eu vou fazer? Primeira coisa. Primeira coisa é abrir o Waze, digitar o endereço da L13, vir aqui, conhecer todas as possibilidades. Gostamos! Resposta ótima. hein? Com certeza. Você combinou com ele. Não, já tá bem preparado já. Tá bom. Depois que vir aqui, entender o que eu quero automatizar. É iluminação, ar-condicionado, sistema de áudio e vídeo. Nossa sugestão é que seja tudo. E a partir daí, montar realmente um projeto, estruturar, ver se está em construção, se é uma casa pronta, qual tipo de sistema que a gente vai realmente utilizar para essa casa. Entendi. Então, se a pessoa já pensa em automação, ela tem que montar um projeto com vocês, é isso? Depois, lógico, de conhecer todo o sistema de vocês. Sim. Sempre com um projeto antes. Mas você vê que a ideia do que ele fala, o negócio faz muito sentido. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela pode, né? Automatizar. Sim, é. Às vezes tem muita gente que ouve falar de automação e, mas o que é isso? Liga a luz. Pensa na Alexa. Não, tem gente que às vezes abrir meu portão, automação. Também é uma automação, são vários tipos. Por isso que a dica que o Caio dá de, procurar uma empresa de automação. E para entender o que é que você quer fazer, né? E a gente vai te mostrar as possibilidades disso. Legal. Até para realmente saber o que dá para fazer, o que não dá, o que encaixa, o que não encaixa naquele projeto. Numa pessoa que vem, no caso de um apartamento, de uma casa pronta, o que geralmente dá para fazer sem problema, que geralmente não tem um empecilho, que ela realmente vai conseguir automatizar ali de cara. Para uma casa pronta, hoje existem módulos sem fio com qualidade. E para isso é uma pequena intervenção elétrica em alguns pontos ou não, sem quebra-quebra. Mas aí precisa realmente definir se não vai executar nada. Vai fazer um forro de gesso? Vamos passar cabo. Não vai mexer com gesso? Dá para fazer com módulo sem fio direto no interruptor. Tá vendo? Bem alinhado. Tá alinhado. Tá alinhado. Isso aí... Tá comprovado. Isso aí É é o que dia a dia deles, né? a gente já passou por muita... A Eletrize hoje ela já ultrapassou 700 projetos entregues. Né? Então, assim, a gente já aprendeu bastante. A gente aprende todo dia, mas a gente já aprendeu muito. A gente já viu... E a gente tem uma mania, nossa, tipo, saiu, tem um monte de gente comentando sobre produto X, Y, Z.
a gente já comprou, já brincou com ele, já testou, já pôs em bancada, já jogou dentro do nosso showroom. Tanto que às vezes a gente pega cliente vindo com projetos legais e estão orçando, ou o cara, sei lá, foi pro exterior e comprou um produto por conta. Ah, comprei um produto tal porque vende lá fora. Não, ótimo exemplo, isso aí, ótimo exemplo. E aí, como vocês resolvem? Então, aí depende. Fala pra mim, Caio, como Quando você resolve? quando o produto é ruim, Quando o produto é ruim, vou te falar. Não usa, não pronto, dá, não dá. não usa. Entendi. Você não pode colocar o nome da sua empresa em alguma coisa que vai baixar a qualidade daquilo que você está fazendo. Não faz sentido. Não está dentro do seu propósito, nem do seu valor. Não, e é o maior motivo, né? Quando você pensa, que nem você falou, 700 projetos, o tempo que vocês têm de empresa, a experiência, a pessoa quando vem procurar vocês, não é simplesmente uma empresa de automação, é uma empresa de automação que sabe o que realmente funciona. Esse é um dos diferenciais de vocês, né? Porque do que uma empresa que está começando ou uma empresa que não tem a experiência que vocês têm. Esse é um diferencial que vocês trazem, né? Já sabe o que dá certo, tá errado. O que dá certo, o que dá errado, já testou de tudo. Então, assim, é um dos motivos da eficiência que vocês trazem, né? Nós somos engenheiros, né? Então, primeiro começa assim, a gente quer entregar aquilo que é o que a gente aprendeu a fazer, né? Então, a nossa pegada é uma pegada técnica. A gente não tem uma pegada comercial, a gente não está aqui só para vender. Meramente para vender, exatamente. Obviamente que o negócio ele Com movimenta certeza. baseado nisso. Mas se Queremos a gente pegar... Mas vender solução. Mas Exato. vender uma solução. A gente não vai pegar uma coisa que a gente não tem capacidade de entregar e falar que faz por uma venda. Se a gente falar que a gente faz, a gente pega vários desafios. E é natural isso. Mas antes de firmar e falar, não, realmente a gente tem condições de pegar e dá para fazer e tudo mais, a gente vai estudar aquilo. A gente vai entender o que é aquilo e se realmente a gente consegue. Se a gente falar que a gente consegue entregar, pode ter certeza que a gente entrega. E entregar uma coisa bem feita, né? Sempre. Entregar por entregar, né? Exatamente. Ô, Caio, conta aqui pra gente. Qual foi o seu maior desafio, falando em questão de projeto? Um projeto, assim, que deu muito trabalho fazer, porque tinha vários desafios nele. Conta pra gente aqui essa história. Não é pessoa, foi um projeto corporativo. Por conta de toda a velocidade com que aconteceu, o tamanho, a dimensão. Então, realmente, ele foi um desafio grande. Mas não foram dificuldades técnicas. Foi mais a dificuldade realmente de acertar tudo, alinhar os projetos com vários profissionais. Então, o maior desafio realmente foi esse. Aí, conta aqui. Quantos projetos você teve que alinhar o seu? Porque já estava pronto, vocês pegaram no começo, pegaram depois. A gente Como entrou, foi isso? estava quase pronto já, Ah na lá. verdade. É isso, e a pessoa não entende onde que a automação começa. Eu acho legal vocês passarem isso, né? Eu estou iniciando uma obra, onde que ela tem que começar? É antes do projeto elétrico, pelo menos. Aprovou na prefeitura, já pode ir. Exatamente. Isso a gente fala para muitos profissionais, para muitos clientes. Cara. Ah, mas eu ainda nem comecei, eu tô com um projeto só. Quantas vezes sentado nessa mesa aqui, a gente já olhando, eu lembro agora de veio na cabeça um cliente, a gente olhando e comentando, o cara é uma casa monstruosa, uma casa realmente muito, muito grande, e aí o home dele era um home muito pequenininho, assim, não cabia uma tela de 119 com um sistema de projeção. Não tinha a distância necessária. Não tinha distância, não tinha dimensão para isso. Era realmente era um home. Não cabia. Não era um home confortável. Entendi. Mas aí você me fala, pô, é um erro do profissional, uma coisa assim. Não, às vezes no levantamento com o cliente ele nem sinalizou isso para o profissional e ele passou batida também. No meio da obra detalhe. resolveu ter também. E quando ele veio conhecer a gente, foi no projeto, realmente foi após a aprovação de prefeitura, e o cliente, que legal, né? Viu a nossa sala de cinema, viu também o nosso home, ele olhou os espaços e falou, nossa, mas minha sala é pequena. E aí a gente olhando em projeto, e realmente a gente percebeu que era pequena, a gente conversou com o arquiteto, explicou sobre isso, e aí ele começou a sinalizar, falou, não, eu quero um home. Eu tô a fim de ter uma sala dessa, eu quero ter uma sala dessa estendida, eu quero ter esse espaço, eu quero ter essa... E aí ele teve condições, por ter observado antes, naquele momento ampliar a sala dele. Tinha espaço para isso, tinha um terreno Aí o gigantesco. arquiteto alterou o projeto. Fez uma alteração de projeto. Ai, que legal. Então, o melhor momento mesmo seria
se fosse ver ele junto com o arquiteto, né? Conforme ele falar para o arquiteto, ó, eu quero tal ambiente, eu pretendo fazer isso nesse ambiente, o arquiteto em conversa, né, em parceria com vocês, já deixar tudo adequado, principalmente em questão de dimensão, para vocês conseguirem entrar da melhor maneira possível no serviço de vocês. A gente já pegou até momentos em que o cliente estava em algum estudo, alguma coisa assim, e avaliando o layout, pessoas que confiaram também em nós, e antes de contratar a gente, falaram, não, eu queria fechar um projeto com vocês. E aí fechou o projeto com a gente, ó, você é a empresa que vai me seguir. E aí a gente conseguiu interagir com os profissionais. Não só, a gente falou do arquiteto, mas às vezes um detalhe de engenharia também, com o engenheiro do projeto. Então, assim, a ideia é integrar e agregar valor, né? Então a gente está aqui para agregar valor. E a gente conhece de áudio, a gente conhece de vídeo, a gente conhece de automação. Às vezes mais do que... Eu gosto de entender que mais do que é a nossa especialidade. Mais né? que o profissional, né? Que então, tá o acompanhando profissional está gente. fazendo o todo. E a gente está olhando, a gente olha em específico para alguns detalhes. Que às vezes passa batido para quem está olhando todo, entendeu? E é natural. Eu acho que é rico aquele profissional que trabalha o melhor de cada um. Né? Exato. Vem aqui e trabalha o melhor da automação com vocês, explica e a pessoa visualiza. Consegue visualizar o que é uma automação na hora que chega aqui? Ou você mostra pelo tablet, ou você mostra pelo interruptor, você mostra geração de cenas. Eu acho que isso que é importante. A pessoa realmente viver a automação. Que a automação traz essa praticidade para a rotina deles. É isso mesmo. Ô Caio, conta aqui pra gente, depois do projeto, em que momento que vocês entram na obra para executar? São algumas etapas. Primeiro eu vou realmente apresentar o projeto para o eletricista, para o construtor, para a gente definir quais são as etapas, o que precisa ser feito. Depois disso, a gente vem com a passagem dos cabos pelo eletricista da obra. Minha equipe vai para checar. Acabou essa etapa, a gente só vai entrar quando tiver 100% da iluminação finalizada. Por quê? Primeiro, para a gente evitar retrabalho. Segundo, que com tudo isso pronto, realmente vai estar testado a elétrica, sabe que não vai ter nenhuma falha, nenhum problema a ser enfrentado, e a partir daí a gente realmente começa a instalação da iluminação nos quadros. Depois disso vem os interruptores, lembrando que a iluminação é sempre pronta. E se a gente tiver sistema de áudio e vídeo, depois da marcenaria finalizada. Lembrando que, paralelamente, quando a obra já está andando, os quadros, normalmente, a gente já está montando aqui dentro também na empresa. A gente leva eles prontos para essa etapa que o Caio falou, que é a instalação pós-iluminação. Então, enquanto eles estão lá fazendo a iluminação, vocês já A estão gente já preparando... tem a parte de quadros já sendo montadas aqui. E com a marcenaria finalizada, a gente entra com os equipamentos. E aí a parte de receiver, projetor, que são os equipamentos mais sensíveis, com a limpeza pós-obra. Então a gente entra no começo, sempre bem no comecinho da obra, e vai até o final. A gente vai acompanhar, às vezes até após a mudança do cliente. Dependendo da situação, a gente vai junto nesse processo de mudança também. E a partir daí entra a programação. Então, a hora que entregou a obra para o cliente, está mudando para casa, né? Vocês entram com a parte de programação. Normalmente a gente está programando e sempre, posterior né? A gente pode estar customizando, inclusive. Customizando. Então é natural, né? Depois daí a gente segue com o cliente de mãos dadas aí. Nosso trabalho ele não acaba com a mudança dele. Né? E as customizações normalmente acontecem até depois do cliente ter morando. Porque é aí que ele vai entender como que ele usa a casa no dia a dia, o que ele acende à noite, o que ele acende quando ele chega. Então é depois desse tempo que realmente as customizações acontecem. Podem acontecer antes, mas normalmente acontecem nesse pós. Bom, agora a gente conversou bastante sobre automação. Acredito que sim. Tem muita coisa para ser falado, né, Otávio, né, Caio? Tem muita coisa. O que a gente trabalhou hoje foi mais sobre rotina, como que a automação pode facilitar a vida da pessoa. E para isso, a gente quer aqui uma dica de ouro de vocês. Pode pensar. Eu quero uma dica. A gente pode dar uma cada um, né? Aí são duas dicas de ouro, né? Pode ser, vou gostar. Eu tava já pensando um pouquinho, a hora que você falou, e aí acho que é para tudo, né? Imagina assim, eu tô com um problema no coração. O que você vai procurar? Um cardiologista, certo? Sim. De preferência, um bom cardiologista. Sim. Porque é um problema do seu coração. E se der errado, pode dar muito errado para você, certo? Sim. Então, assim, a dica de ouro é, se você vai procurar uma empresa para fazer áudio, vídeo e automação, procura uma empresa adequada para fazer áudio, vídeo e automação.
Não adianta você, não, aqui tem o... O meu eletricista faz. Assim, a gente entende, assim, tem profissionais maravilhosos no mercado, tipo da elétrica, mas se ele está focado em fazer elétrica, ele vai fazer muito bem aquilo. A gente tem uma especialização em automação, a gente busca, a gente faz treinamento. Se você me perguntar, quando foi o último treinamento que vocês fizeram dentro da Eletrize? Semana passada. E a gente tem 3 caras treinando agora em treinamento, que vão até agosto ou setembro fazendo treinamento. Então, assim, a gente está capacitando o time o tempo todo. E não é à toa que a gente faz isso. A gente faz isso porque a gente procura entregar com a maior qualidade possível. Então, é óbvio que a gente tem bons concorrentes no mercado, a coisa flui bacana, mas tem muita gente ruim no mercado. Como um todo, para tudo, para todas as áreas, né? Como deve ter um cardiologista ruim, eu falei brincando uma analogia aqui, mas então a gente tem que avaliar. O que a gente fala eu preciso de 2 orçamentos, eu quero 3 orçamentos, eu quero buscar boas empresas. Busque boas empresas. Não adianta você, não compare preço, como eu não compararia de uma forma leviana para ir buscar um cardiologista, eu não compararia uma empresa de automação. Ela está dentro da sua casa, é vital. Você está fazendo uma casa para você morar, às vezes durante anos, às vezes o cara vai morar o resto da vida na casa dele. Procura uma empresa adequada para te entregar isso. Que sabe o que fazer, que sabe o que está fazendo, que tem tempo de casa, que tem experiência, que tem projetos entregue, que entrega, que tem pós-venda e tudo isso. Então essa é a minha dica de ouro. Ótimo. Agora o Caio, vamos lá, deixou Caio. mais difícil para mim. Você começou a pensar enquanto isso. Mas é importante entender também que a automação, hoje ela é conforto, é praticidade, mas ela está se tornando uma necessidade. Então, por mais que, vou construir uma casa, vou colocar o básico de automação. É importante deixar a infra para o resto. Para um áudio e vídeo, para um sistema de projeção, para um sistema de LED, para uma automação completa. Porque, estou fazendo a casa da minha vida. Daqui 10 anos você pode vender essa casa, daqui 5 anos você pode vender essa casa. E é muito mais fácil você realmente vender essa casa depois que está preparada para automação. Imagina se você vai comprar um carro hoje, o mesmo modelo. Um que é automático e um que é manual. Qual você vai escolher? Com certeza automático. Ainda mais pra mulher, vai perguntar isso? Não, mas hoje em dia é muito... Tem muita gente que às vezes negligencia isso que ele está falando. Você está construindo uma casa agora, nessa era. E já existe... Ninguém mais... Você não vai não ter uma internet em casa. Sim, com certeza. Você não vai deixar de tubular um sistema de ar-condicionado. Jamais. Você não vai... quem sabe, se um dia eu for colocar ar-condicionado, as coisas mudam. E a automação é uma realidade. Então, não pode negligenciar isso. Você não pode deixar de fazer. Você está construindo, você tem que... A automação ela tem que estar lá no meio das suas disciplinas. Você tem que visitar uma empresa, você tem que entender... mas eu não sou muito, eu não quero muito, eu não... Cara, tudo bem, faz um projeto, faz uma preparação, deixa ali. Se amanhã você não vender, pode ser que amanhã, mesmo não vendendo, aquilo vai se tornar uma necessidade para você. É o que a gente estava falando de, sou idoso agora, eu moro na casa e eu não quero descer para desligar a luz. A gente está falando de uma função muito simples e pequena e, de repente, preparar aquilo para um futuro é interessante. O não querer dele agora pode ser que ele precise ali na frente. Você pega, por exemplo, casas antigas que não tinham tubulação de dados. Não existiam. E aí? Nem de ar-condicionado. Aquele cara lá, e alguém algum dia virou para uma pessoa e falou, você não quer deixar uma tubulação? Não, não quero. Essa casa continua existindo. Então alguém hoje está tendo que quebrar ela para fazer isso. Entendeu? E tudo veio muito rápido, né? Mas essa é uma outra conversa. Então, pra gente finalizar essa parte técnica que a gente conversou, que a gente falou muito, né, sobre automação, sobre como a automação facilita, a gente queria saber, assim, quando a pessoa pensa em automação e ela tem lá, por exemplo, o Alexa ou o Google na casa dela, e ela já acha que isso é o mega automação que já existe e que não precisa mais do que isso. Qual desses aparelhos que já existem que o sistema da Eletrize consegue integrar, né? Consegue ali conversar, vamos falar dessa forma mais simples, consegue conversar com esse comando de voz. Falando um pouquinho de comando de voz agora. Tá. A Alexa, na verdade, é um dos tipos de comando. Ela não é a automação em si. Então, o sistema que a Eletrize hoje
realmente o mais utilizado para controlar por voz é a Alexa, mas também é possível integrar por Google Home. Tá? Mas em 99,999% das casas que a gente faz hoje tem a Alexa. E existe mais algum que se a pessoa tem, ou já aconteceu isso, da pessoa ter algum outro sistema, já ter na casa dela e não quiser trocar? De voz, hoje, no Brasil, esses dois. Tá. Tem novidade vindo por aí, mas também é assunto para uma próxima conversa. Ó, suspense! Agora falando um pouquinho da Eletrize, Otávio, eu queria saber quem que é o Otávio aqui dentro da Eletrize. O que ele passa para as pessoas, qual que é a função dele aqui dentro dessa empresa. Tá. Bom, eu sou um dos sócios fundador, né, da Eletrize. Então eu fiz formado em engenharia de automação e eu desde o começo da minha carreira eu tive interações com a automação. Então eu trabalhei na área industrial por algum tempo. Então fui engenheiro, fui responsável, fui coordenador de uma planta já na área de automação industrial. Mas a minha paixão ela sempre teve nessa área de domótica, de residencial, sempre foi um negócio que me chamou muita atenção. E aí, desde que a gente criou a empresa, a busca foi sempre para começar na questão de residências, de integração. E aí, no meio de tudo isso, começou a entrar também a parte de áudio e vídeo, que foi onde eu comecei a buscar especializações também e onde a gente tem aí uma carreira bem legal. Hoje eu sou um dos coordenadores do departamento comercial da empresa, então eu fico focado mais na área comercial. E eu também ajudo um pouco na área operacional junto com o Caio. É aquele negócio, né? O cara que gosta da área técnica, ele não larga o osso, não tem jeito. Consegue desvincular. Então, às vezes eles estão falando baixinho para eu não escutar, eu quero ir lá e dar um conselho. Falar, não, deixa o que está acontecendo aí, o que precisa melhorar. Eu estou sempre ali tentando entender o que está acontecendo para poder falar alguma coisa. O cara não pediu minha opinião, mas eu estou dando opinião. Acontece isso. Mas o meu foco maior hoje é na área comercial, então exatamente para tentar também vender mais adequadamente. Tá? É vender melhor, vender o melhor produto para determinada situação, para o cliente não ter aquele pensamento de isso não foi legal, não foi adequado, ou eu paguei muito por isso. Então, exatamente é ali que eu tô focando hoje as minhas energias. Entendi. Você alinha a expectativa com a... E inovações, né? Tem algumas inovações, tem algumas coisas acontecendo no nosso mercado. Tem coisas que a gente até vai conversar um pouco com vocês, mas tem algumas coisas que estão por acontecer aí com a nossa empresa, etc., que a gente guarda aí com bastante carinho. Legal. E quem que é o Caio, dentro da Eletrize? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou formado em engenharia elétrica, diferente do Otávio, que é de automação. E antes da engenharia, eu fiz um curso técnico em eletrotécnica. Não sei nem se o Otávio tem essa informação, mas o meu TCC foi uma casa automatizada. Ah, que legal. Não, tô sabendo agora. Olha lá. Antes nem de conhecer a Eletrize, na verdade. Pela data, era a fundação da Eletrize, mais ou menos, quando eu formei em eletrotécnica. Então, estava bem alinhado nessa questão. E hoje eu sou um dos sócios. E meu foco principal aqui é na gestão das obras. Então, eu fico à frente das instalações, junto com os técnicos de campo. Dependendo da instalação, vou junto. Quando é obra fora, ponho a mão na massa. Legal. Então, nosso foco hoje realmente é nessa questão. Instalações. Um bom engenheiro cuida do cronograma muito bem. certeza. Processos. Estou cercada aqui de 3 engenheiros. Não sei como que é. E a mente do engenheiro é diferente, né? Otávio, fala um pouquinho então. Quem que é a Eletrize? O que a Eletrize traz para a pessoa? O que a Eletrize tem aqui de especial? A Eletrize ela foi fundada, ela tem 11 anos. Então, é uma empresa consolidada no mercado. Hoje somos em praticamente 20 pessoas, são 20 pessoas trabalhando à frente disso. Então, a gente não está aqui para brincadeira. Temos aqui dentro, tem arquitetos trabalhando junto com a gente na nossa área de projetos, tem arquiteto na nossa área comercial, somos acho que em 5 ou 6 engenheiros no grupo todo, temos técnicos, tem uma galera pronta para realmente fazer o que a gente faz bem feito. A gente não para com relação à capacitação, então a gente tem uma série de diplomas, para quem conhece a nossa empresa, sabe que dentro da nossa área técnica a gente faz questão e tem orgulho de mostrar isso e ter isso na parede.
Eu vivo me capacitando, todos nós vivemos nos capacitando, então eu puxo à frente, eu vou junto também. A gente faz os treinamentos que a gente precisa para realmente chegar onde a gente chegou. São mais de... Poderia ter olhado isso antes, eu não estou com o número exato, mas acho que alguns meses atrás a gente ultrapassou 700 projetos entregues, né? Então isso é bem legal. São diversos tipos de projetos. Tem casa, tem um exemplo que o Caio deu agora, a gente fez o Outlet, que inaugurou agora em novembro. Tem banco. A gente já fez sede de agência bancária, a gente já fez lojas, várias lojas aqui de Ribeirão, várias residências. Então, assim, a gente tem um leque muito grande no mercado. E o nosso foco e objetivo é atender bem o nosso cliente. E atender bem é bom produto, bom serviço, é estar integrado com ele, entender o que ele precisa para entregar o que tem de melhor no mercado. Legal. Bom, agora que a gente ficou sabendo um pouquinho da empresa, Caio, traz pra gente aí como que o pessoal entra em contato com vocês. Nosso arroba do Instagram é @eletrizeautomacal. E o nosso endereço, Avenida Professor João Fiuza 651, mas não se limitem a isso. Onde chamar, a Eletrize vai. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Trouxemos muita informação. Vamos ter outro episódio trazendo mais assuntos sobre a inovação da automação. Então acompanha a gente, se inscreve no canal, curte e comenta aqui pra gente qual que é a sua maior dúvida em relação à automação. Segue lá!